dia, boa tarde, boa noite, como vocês estão? Sejam todos muito bem-vindos ao meu canal. Meu nome é Neuraci, mas como sempre você pode me chamar de Neura. E hoje nós vamos falar sobre a versão live action da Cinderela. Brincadeira, a gente vai falar de Pecadores hoje. Yeah. Sim, nós vamos falar de Pecadores e esse é o filme mais incrível que eu vi esse ano. Talvez não sei, mas é muito, muito sensacional esse filme. Esse filme, ele elevou a qualidade do cinema. Esse filme me completa como ser humano. Eu sou uma pessoa melhor depois de ver Pecadores. Pecadores me ensina a ser o meu eu mais criativo. Por que isso que esse filme é? Não por causa de mim, mas por causa das leis básicas da criatividade. Ele pegou todos os elementos que fazem uma história criativa e todos os artifícios criativos que a gente pode usar para fazer um filme espetacular. Eu espero que menos de uma hora, só rasgando seda pra fodeza desse filme. E ele fica 2 vezes mais foda quando você sabe todos os elementos históricos que esse filme foi colocado. O diretor, ele se inspirou em coisas completamente aleatórias entre si, que é uma coisa que eu sempre falo pra vocês, que eu vou continuar com a mão assim, porque ela tá toda cagada. É como eu falo pra vocês sobre você aprender coisas aleatórias para que as suas ideias sejam mais únicas, porque você vai estar pegando pedaços de coisas que nunca se ligaram antes. Então, o diretor fez isso o filme inteiro. E eu não vou nem ficar me enrolando na introdução, porque eu já vou começar a história, porque tem muita coisa pra gente falar. O filme começa com uma narração falando que em todas as etnias, em todas as gerações, existem pessoas que nascem com o dom da música. Mas é uma música tão verdadeira, tão sincera, que ela consegue reviver os mortos, ela consegue trazer cura, ela consegue ligar gerações. O único problema é que quando uma pessoa dessa surge, o mal também surge junto, porque ele quer acabar com essa criatura única e especial que canta uma música tão verdadeira. O filme todo ele vai se passar no período de 24 horas e ele vai começar no fim. Então ele vai começar com o nosso protagonista. Várias pessoas são protagonistas nesse filme, mas ele é o que vai ligar todos os elementos da história, que é o Sammy. Ele chega todo cagado de sangue, segurando o que sobrou de uma guitarra pra entrar na igreja do pai dele, porque ele tinha prometido pro pai que ele ia viver a vida dele no sábado, mas no domingo de manhã ele estaria na igreja. E o pai dele falando, larga da música e vem pra verdade. Depois dessa introdução, que ela é muito importante pra arrematar o filme inteiro, o filme volta 24 horas no passado. O Sammy tem uns primos aí, uma dupla de primos que são gêmeos, chamado Smokey e Stack, que são vividos pelo Michael B. Jordan. E a gente poderia ficar 1 hora inteira só discorrendo a quebra cinematográfica que foi a maneira como eles foram gravados. Porque normalmente gêmeos são gravados retinho, assim, né? Que daí você grava primeiro uma parte, depois você grava outra e junta na pós. Nesse filme, os gêmeos eles aparecem em perspectivas diferentes, tipo um lá no final, outro lá na frente. Eles se abraçam, eles fazem coisas que ainda não tinham acontecido em gravações de gêmeos. Muita coisa foi desenvolvida para esse filme. E sério, tem muitas coisas de efeitos especiais que foram revolucionários, mas eu não vou me adentrar nisso. E já vou avisar no começo do filme, porque, olha, são gêmeos vividos pela mesma pessoa, o apelido de um é Smoke, o apelido do outro é Stack, e o nome verdadeiro deles é Elijah e Elias, que significa Elias 2 vezes. Eu vou confundir nomes. Não adianta eu achar que dessa vez não vai acontecer, porque toda vez eu acho que dessa vez não vai acontecer, daí nos comentários aparece, eu errou o nome. Então já estão avisados. Provavelmente eu erro o nome dos dois. Eles, antes de passarem na casa do primo deles pra buscar ele, eles passam num barracão. E eles compram aquele barracão de um homem branco racista, que fala que não é mais racista e tal. Eles pagam em dinheiro, que deixa ele bem surpreso, pagar em dinheiro à vista. Mas eles pagam dinheiro e explicam que depois que o dinheiro foi pago, eles não querem nenhum branco racista da Ku Klux Klan entrando nas terras dele. O cara concorda e eles vão buscar o Sammy. O Sammy ele está numa plantação de algodão. Ele termina de colher quase tipo de manhã cedo, assim, ele tem uma cota de algodão e termina e ele vai pra casa dele. A casa dele é na própria fazenda, num barracão também, onde todo mundo dorme junto. É tipo meio que um cômodo pra todo mundo. E eu já vou explicar mais por que eles têm que dormir lá na fazenda, mesmo sendo escravos livres. Você termina de colher algodão, entra no quarto de todos, procura o violão dele e não tá lá. O pai dele pegou. O pai dele é um pastor cristão, protestante, eu acredito que seja protestante, que não gosta do Sammy cantando. Ele fala que a música dele é a música do diabo. E ele fala, filho, vem amanhã no culto pra você pregar junto comigo, tá? Ele fala, tá bom, pai, daqui 24 horas eu vou estar no culto, daqui 24 horas a gente sabe no começo do filme que ele realmente estava lá. E ele fala assim, olha, por 5 dias a única coisa que eu faço é trabalhar. Me deixa viver só um dia. Me deixa eu fazer o que eu quero nesse dia. E o pai dele fala que aquela música vai
vai acabar com ele e ele fala a frase: se você continuar perseguindo o demônio desse jeito, ele vai acabar te perseguindo de volta. O que deixa ele cabreiro. Mas os primos dele chegam pra buscar ele, Stag Smoke, e avisam pro pai que eles vão devolver a criança inteirinha, em uma parte só, e vão felizes faceiros. Eles estão andando um campo de algodão em direção à cidade. E o Sammy pergunta pra eles como é Chicago, porque eles vieram de Chicago. Eles nasceram na cidade, mas foram crescer em Chicago. E ele fala: eu ouvi falar que não tem Jim Crow em Chicago. É verdade isso? E ele responde: não, você foi enganado. A diferença é que ao invés de plantações de algodão, lá eles têm prédios, mas de resto o racismo continua igual. O que é o Jim Crow? Jim Crow foi praticamente o apartheid dos Estados Unidos. Sobretudo do sul dos Estados Unidos. Quando os escravos foram libertos, eles criaram várias maneiras para que eles sejam libertos no papel, mas que eles não consigam se libertar de outras maneiras. E o filme vai falar basicamente sobre isso. Das maneiras como eles continuaram sendo escravizados. Jim Crow proibia eles de ter acesso a crédito financeiro, então eles poderiam até ter conta de banco, mas eles não podiam ter uma linha de crédito, eles não podiam comer nos mesmos lugares, eles não podiam beber água do mesmo bebedouro, eles não podiam ficar no mesmo ônibus, pessoas de cor diferente podiam ficar no mesmo ônibus. Até na guerra, todo mundo ia pra morrer na guerra, mas os soldados negros ficavam separados dos soldados brancos, e eles eram tratados de maneiras completamente diferentes entre si. Vocês têm ideia de quando acabou essa segregação? Porque parece uma coisa muito antiga, né? Mas ela foi, enfim, cancelada em 1964. 64. Minha mãe nasceu em 1950. Pra vocês terem ideia de quão recente eles deixaram de segregar pessoas negras de pessoas brancas. Então já tem o primeiro ponto de atrapalho para o progresso econômico, social dos negros nos Estados Unidos. Os gêmeos, eles vão abrir um bar dançante que o nome é Juke Joint. Por que eu falo o nome em inglês? Porque é importante, porque os negros tinham o Juke Joint e os brancos tinham os Barrels. A diferença é que esses Juke Joints nunca ficavam na cidade, eles ficavam no meio de uma fazenda, e era um lugar onde eles podiam dançar, cantar, não serem julgados, e era onde o blues nasceu, cresceu, evoluiu, era dentro desses Juke Joints. E tanto quanto as plantações de algodão, o blues vai ser praticamente um personagem nesse filme. Eles são muito bons em planejamento, porque eles compraram o lugar e naquele dia mesmo eles vão abrir a Juke Joint deles. Mas antes eles precisam pegar várias coisas no caminho. Como são muitas coisas diferentes, eles se dividem. O Smoke vai pra cidade e o Stack vai fazer outras coisas. Quando ele chega na cidade, ele encontra uma menininha e ele fala: olha, esse caminhão aqui, ninguém pode mexer, tá bom? Então eu quero que você sente no banco e se alguém aparecer, você vai apertar a buzina bem forte pra eu saber. E eu vou te pagar 10 cents o minuto que você ficar cuidando pra mim. E ela fica toda feliz, fala: tá bom. E daí ele explica: não. Quando a gente conversa de dinheiro, você precisa responder em dinheiro. Você vai falar pra mim: 10 cents é muito pouco, eu quero mais, eu quero 30. E daí ela responde: eu quero 30. Daí ele ensina ela a negociar. Porque mais uma coisa que vai ser colocado o filme inteiro é o sentimento de proteção que os gêmeos vão ter pelas pessoas que são parecidas com eles. Então ele ensina pra menina a importância do dinheiro e a ela aprender a negociar. Outra coisa foda nesse filme que eu não esperava. Esse filme, ele é incrivelmente feminista. Nenhuma mulher é tratada como menos, ou é humilhada, ou é falada de maneira errada. Todas as mulheres nesse filme são muito bem feitas. Ele olha pra uma menininha e ao invés de falar: é só uma menina, não. Ele fala: vou te ensinar a negociar porque você merece aprender a negociar também. E deixa a menininha lá e vai na mercearia que ele conhece. Chegando lá, ele explica que ele vai abrir uma Juke Joint e ele precisa de bebidas. Várias bebidas para coisa e paga em dinheiro. O que deixa o cara faceiro. Ele fala: eita, beleza, vamos fazer. Ele fala: olha, eu preciso também de uma placa. Será que a sua mulher consegue fazer pra gente? E daí ele fala: claro, vou pedir pra minha filha ir lá buscar. Enquanto eles estão tendo essa negociação, a buzina toca. Estão tentando roubar o caminhão do Smoke. Smoke chega com a arma na mão já. Ele chega falando: vocês estão malucos de roubar meu caminhão? Vocês não sabiam que era minha? E daí todo mundo vê que ele é o Smoke, ele é uma pessoa muito mal. Ele é muito conhecido. Ele não é necessariamente mal ou bem falado, ele é bem conhecido. E ele fala: se eu soubesse que era seu, eu não tinha roubado. E a menina fala: tinha sim, eu falei. E daí ele pega, atira na bunda de um, e o outro aparece pra falar e fala: cara, não faz isso comigo, se você atirar eu não vou ter dinheiro pra poder fazer o curativo. E ele fala: eu não posso deixar as pessoas acharem que alguém pode quase me roubar. E ele atira um pouquinho embaixo do joelho, entra na mercearia e fala: olha, eu atirei naqueles dois caras lá e eles vão precisar de um curativo, eu vou pagar o curativo pra eles, tá bom? Porque ele tem esse sentimento. Ele também tem uma reputação a manter, então ele faz as duas coisas. A menininha
sai da mercearia dela e vai para o outro lado da rua, porque é um lugar segregado. Então tem a mercearia dos brancos e a mercearia dos negros, e os donos são a mesma família. Um fator interessante é que os donos dessa mercearia, eles têm descendência chinesa. Os imigrantes chineses vieram para o sul dos Estados Unidos para suprir a falta dos escravos. Eles convidaram as pessoas a virem da China para trabalhar nos campos de algodão. Eles chegaram e é a mesma rotina de escravo. Trabalhar até não poder mais, ganhar quase nada. Eles não conseguiram se adaptar a essa rotina escravista de colher algodão e começaram a abrir lojinhas pela cidade. Eles foram expandindo os negócios deles de mercearia. Dentro da cultura do sul dos Estados Unidos, eles não eram considerados brancos, mas eles também não eram considerados pretos. Então, eles conseguiam vender para os negros e para os brancos, sem ter muita reclamação. Eles são meio que um furo no sistema. A imigração chinesa trouxe o aumento do poder de compra das pessoas negras, porque eles não tinham o mesmo preconceito que os brancos, e eles podiam vender para os negros, porque afinal eles estavam no meio do caminho. Antes, eles não tinham nem onde comprar, porque gente branca não ia vender para eles. E os chineses, eles não tinham esse preconceito, então eles venderam também para os negros. Isso faz com que eles tivessem o direito de comprar as coisas, pra você ver como o nível é baixo. O Stack tá lá, Smoke tá com o primo dele, com o Sammy, e o que ele tá ensinando a criança? Ele tá ensinando a criança a encontrar o botãozinho do prazer da mulher. Ele está explicando aonde ele tem que ir, o que ele tem que fazer, qual é a velocidade que ele tem que fazer, e ele fala isso com muito respeito. Ele fala, olha, se você quer que isso aconteça, lá embaixo tem um botãozinho, e quando você chegar lá, você faz isso, que você vai ver a diferença. Eles estão sozinhos, eles poderiam falar coisas mais machistas, mas o diretor decidiu que, quando eles estão sozinhos, eles também têm muito respeito pelas mulheres. Ele conta também no carro pro Sammy, o Smoke matou o pai dele, porque ele era espancado constantemente, e um dia ele apanhou tanto que ele caiu duro, desmaiou, e ele acordou e o irmão dele tava enterrando o pai dele já. Eles chegam na estação de trem, onde eles vão encontrar o Delta Swim, que é um cantor de blues. Delta Swim está há muito tempo nisso, e ele perdeu meio que o propósito de vida, e eu já vou explicar mais por quê. Ele perdeu o propósito de vida. Então ele vive pra tocar blues e pra beber. Ele chega todo fazendo e fala, olha, Delta Slim, eu vou pagar X pra você, vou pagar $20, eu tenho certeza que o lugar que você trabalha nos sábados não paga $20. E daí ele fala, você vai me pagar $20 por um sábado. Você não sabe quantos sábados isso vai estar aberto, porque não é normal gente negra conseguir manter um lugar por muito tempo, já que primeiro eles não têm como conseguir crédito pra abrir o negócio, e segundo, que as outras pessoas negras mal conseguem sobreviver, quanto mais fortalecer o negócio local. E o Delta Swim sabe disso. Só que daí o gêmeo que está lá oferece uma cerveja irlandesa pra ele, e a gente vê ele bebendo a cerveja e tipo realinhando todos os chakras dele e fala, não, pode deixar que eu vou estar lá. E daí ele já junta com o Sammy, ele já começa a fazer uma propaganda avisando que vai abrir a Juke Joint. E uma coisa que esse filme faz, que eu acho que não é valorizado bastante, mas esse filme sabe iluminar a gente preta. Gente do céu, o filme inteiro não tem uma luz que não favoreça a pele negra. Todo mundo tá lindo. Primeiro que a iluminação desse filme é maravilhosa. Eu chorei de fodeza. Sério, meu olho encheu d'água quando eu vi a qualidade da iluminação daquele filme. Gente, que filme lindo! E todas as pessoas negras estão muito bem iluminadas. Por que isso é um fator importante, Neuraci? Porque o filme de gravação, a maquiagem, a iluminação e o cabelo de cinema foram todos criados para pessoas brancas. O primeiro problema é que eles estiveram gravando pessoas negras no cinema era que a película do filme não iluminava eles direito na gravação. Por quê? Porque nunca foi pensado que talvez eles precisassem colocar pessoas negras na gravação. Isso aconteceu com a fotografia também, por isso que eu sei. A maquiagem é a mesma coisa, não tinha pigmento bastante, a pessoa ficava cinza, a pessoa ficava errada, eles não sabiam como maquiar características negras, o nariz mais chatinho, a boca maior. E o cabelo, até hoje, atrizes famosas têm a sua própria cabeleira, o seu próprio cabeleireiro, que eles levam com eles pro set, porque as pessoas que estão há muito tempo na maquiagem e cabelo do cinema, eles não aprenderam como lidar com o cabelo crespo. Isso agora, eu vi entrevista de, no máximo, 10 anos atrás fazendo isso. O cuidado desse diretor para iluminar as pessoas desse filme me deixa tipo, todo mundo tá tão bonito. E o Delta Slim ficou tão faceiro de beber a cerveja porque esse filme se passa em 1932. Em 1933 acabou a lei seca, quando os Estados Unidos basicamente proibiu todo mundo de consumir álcool. Foi um agravante para que as máfias ganhassem poder, porque daí tinha todo um tráfico de álcool ilegal. Pessoas morrendo porque eles faziam álcool em casa e tinham um teor alcoólico completamente desproporcional. Então foi uma medida
puritana que deu muito errado, tá? Quando um dos gêmeos entrega a cerveja pra ele, que é irlandesa, ele fica muito faceiro, porque aquilo ali é raro de encontrar. Por quê? Porque bebida é proibida. Esse filme tem muita história. Que alegria. Quem está na linha do trem é a Mary. A Mary, ela é mestiça. Ela veio para a cidade dela para enterrar a mãe dela. E ela acaba encontrando o ex-peguete dela, que abandonou ela, porque eles estavam faceiros à noite, de manhã ela acordou e não tinha ninguém. E daí ela ficou tão desiludida que ela saiu dessa cidade e foi para uma cidade para ela se passar como branca. Quando você vê a Hailee Steinfeld que fez, ela tem o olho claro, ela tem a pele branca. E daí você pensa, nossa, mas podia chamar mestiça mais mestiça, né? Pra poder colocar ela como mestiça. Só que existia uma lei nesse mesmo período chamada Lei da Gota de Sangue. Que se uma pessoa tivesse uma gota de sangue negra, ela era considerada toda negra. A avó dela é tipo 1/4 negra. É bem pouquinho. Mas ela é considerada negra pela sociedade porque ela tem uma gota de sangue negra. Vocês têm noção os níveis de bloqueios que essas pessoas estão passando nesse filme? Mas quando ela chegou em outra cidade, ela não contou o passado dela, então ela conseguiu se passar por branca. E ela casou com um homem branco rico e ela tá vivendo a vida dela, mas ela voltou pra cidade exatamente no tempo que os gêmeos estavam lá. Agora, os três, o Delta Slim, o Sammy e o gêmeo que está lá, eles estão navegando pelos campos de algodão de novo e eles passam por um grupo de presidiários. Eles estão carpinando e eles estão cantando. E ele grita pra eles, fala, todo mundo com a cabeça erguida! E daí eles veem que é o Delta Swing, todo mundo fala, Delta, Delta! E daí quem está cuidando dos presidiários atira pra cima pra afastar todo mundo. E o Sam me pergunta, você conhecia esses presidiários? E ele fala, eu conhecia todos eles. E ele conta que um dia ele estava na rua com um amigo dele, que também é cantor de blues, e a polícia parou eles por vagabundagem. Quando eles chegaram na delegacia, a delegacia estava vazia, e eles acharam que eles iam morrer. Só que não. Os policiais queriam pegar os talentos deles e fazer meio que uma mini turnê na casa de pessoas brancas ricas e pagar eles por isso. Só que o que aconteceu? O amigo dele entrou num trem com dinheiro no bolso. E um membro da KKK, da Ku Klux Klan, viu que ele tinha dinheiro e falou que ele tinha roubado dinheiro, atacado a esposa dele e matado o filho deles. O amigo dele foi linchado na frente dele por causa de uma mentira da Ku Klux Klan. E naquele momento ele percebeu que a única coisa que ele tinha na vida era o agora, que não teria chance de ele ter um crescimento econômico a ponto de sair daquela cidade e ir para outra cidade. Ele queria fazer uma igreja. Ele tinha todo um sonho porque não iam deixar ele fazer isso. Por que isso é interessante, Neura? Porque isso também realmente aconteceu na vida real. Eles achavam desculpas para prender as pessoas negras e daí vender a mão de obra delas, alugar a mão de obra delas por nada. Então eles alugavam o trabalho dessas pessoas negras para fazendeiros, para construtores, para que mais uma vez eles mantenham o ciclo de exploração. Eles vão encontrando maneiras. O ator que fez isso, todo mundo é foda, mas esse ator, gente do céu, ele aprendeu a tocar a gaita de boca só pro filme. Ele começa a contar e a voz dele vai ficando inebriada, o olho dele vai ficando perdido. E ele começa a balbuciar blues, porque blues é isso, né? Ele foi criado como resultado da repressão e da dor. E eles transformaram essa dor em arte. Então o blues tem um sentimento, ele carrega muita coisa junto com a música. E pela primeira vez, eu que não sou uma pessoa musical, eu senti esse peso, porque quando ele começa a fazer isso, o gêmeo que tá lá fala, você vai deixar esse homem cantando sozinho? E daí ele começa a tocar o violão, o Sammy, e todos eles começam a meio que balbuciar uma música. E é uma cena tão carregada de emoção que comecei a chorar. Gente, eu tava muito na TPM, eu ainda tô, quando eu assisti esse filme. Mas o tanto de vezes que eu chorei nesse filme de vampiro é um negócio que não faz nem sentido. Porque você vê a dor de todos eles, você vê o senso de falta de esperança entre todos eles. E daí eles estão tão cheios de sentimentos de dor que a única maneira que eles conseguem expressar isso é cantando. E pra fechar o rolê, esse pedaço foi todo improvisado. O ator falou, eu estava contando a história e eu senti naquele momento que eu deveria começar a cantar, porque isso que é o blues. O Michael B. Jordan e o ator que faz o Sammy entraram no rolê. Tanto que você vê no começo dessa cena, eles estão meio confusos, assim, mas aí eles entram juntos e eles gravam aquela cena e você fica tipo, porra! Gente do céu, sobretudo porque o que eles estão sofrendo são coisas que realmente aconteceram no passado. O último lugar que os três passam é num campo de algodão, onde eles pegam o segurança do bar, que é um amigo de longa data deles. Ele chega falando que vem comigo que vou te pagar muito mais.
do que você ganharia em um mês nessa plantação de algodão. Daí ele fala, eu não posso mais seguir teus esquemas. E daí tem uma mulher grávida catando algodão junto com ele. Ele fala, foda-se tua mulher. E ele fala, o quê? Ele fala, olha, o tanto que eu vou te pagar hoje vai fazer a tua mulher até querer colocar a boca no seu passarinho. E daí ele vai atacar o gêmeo que tá falando isso, e a esposa dele faz uma cara de, quanto é? Que talvez ela realmente queira colocar a boca no passarinho dele se ele ganhar muito dinheiro. Então ela dá o aval pro marido, tipo, vai com os ilegais, vai lá. E agora eles têm um segurança pro bar. Então o Stack tá faceiro, já tá indo pra Juke. O Smoke vai visitar a esposa dele. Primeiro ele passa pelo túmulo do filhinho deles. O filho deles faleceu quando ele era um bebezinho. E a esposa dele, ela é bruxona. Ela faz rudo. Ela vende poções, ela lê sorte. E a atriz que faz essa personagem, ela é fascinante, porque, eu vou pôr o nome dela aqui, eu recomendo que você veja tudo que ela participou entre filmes e séries. Ela consegue se perder tão fortemente no personagem que você não percebe o quanto de coisa ela já participou. Ela é muito boa atriz mesmo. Ela merecia muito mais reconhecimento pelo trabalho dela. E fora que a existência dessa personagem é uma grande quebra de paradigmas no cinema, o que é um absurdo. Mas ela é uma mulher negra, adulta, acima do peso. E nesse filme ela é a voz da sabedoria, a voz da consciência, ela que ajuda todo mundo e ela é um interesse romântico. Quantos filmes você consegue lembrar de cabeça que tem uma mulher nessas características como interesse romântico? Ela não faz piadinha, ela não é aquele estereótipo da mulher negra enraivada, sabe, que tipo é todo... Não. Ela é um personagem redondinho, completo. Quando ele chega lá, eles começam a discutir. E ele fala que ele viajou pelo mundo inteiro e ele nunca viu nenhum fantasma, ele nunca viu nenhuma bruxa, ele nunca viu nada que ela falava. A única coisa que ele via era dinheiro. E ele sabe que a coisa mais poderosa é o dinheiro. E daí ela fala, ah é? Você só tá assim porque fui eu que fiquei te protegendo aqui, tá? Eu fiquei fazendo tudo que minha mãe me ensinou pra você continuar protegido. Você tá com o teu amuleto? E daí ele falou, tô. Ele, ótimo, isso daí que te manteve vivo. E daí, esses personagens são muito bons, porque ele fala, eu tô vendo aqui porque eu queria que você cozinhasse pra gente na Juke Joint. E ela fala, você vai vir mesmo aqui e não vai falar nada? E daí ele abaixa a cabeça e fala, toda vez que eu venho aqui me dói muito. E que eu sinto muito sua falta. E que eu te amo muito. E daí ela pega, abraça ele, ele deita nos peitos dela, assim, tipo, ah! E o Smoke, ele é mais fechado, assim. Então ele se abre pra ela, como se fosse um menininho, vai tipo, ah! E daí eles vão pro sexo, né? Forte. Forte os dois, faceiros. Agora nós temos o nosso terceiro personagem principal, que é o Remick. O Remick vai ser o vilão. Ele está correndo no pôr do sol e ele para numa casa de pessoas brancas e ele muda o sotaque dele. Eu já vou explicar sobre isso também. E ele chega falando que ele precisa de um abrigo, ele precisa... Os dois já chegam com uma arma. Assim, ele fala, não, eu tô sendo atacado. Ele vê que esse casal, ele tá com o uniforme da KKK passado na mesa da sala. E ele fala que ele tá sendo perseguido por um grupo de nativos americanos. E que ele tá sendo oprimido, assim. Então daí ele apela pro racismo dos racistas e consegue entrar na casa. Mais ou menos meia hora depois chegam os nativos americanos, que são caçadores de vampiros. Ah! Tão legal! E eles tentam explicar, senhora, olha, ele não é quem você pensa que é. Ele é alguém muito perigoso. Mas ela só vê ele pelo lugar do racismo. Então ela fala, se você não sair da minha propriedade agora, eu vou atirar. E como tá anoitecendo, eles têm que sair correndo, porque a noite é a hora que os vampirão ficam prontos, né? Quando essa mulher dessa casa de pessoas racistas chega, o marido dela já tá vampirizado e ela tá vampirizada também. O bar tá pronto, a placa tá feita, o pessoal já tá chegando. E a gente vê um dos frequentadores do bar com pouco dinheiro. Ele tá com 3 moedas de dólar e 2 moedas de madeira. E ele fala, é tudo que eu tenho. Eu não posso comprar bebida mais cara, mas eu posso comprar alguma coisa? E daí a gente vê a dualidade dos irmãos. Um dos irmãos fica olhando, tipo, isso daqui é um estabelecimento comercial? E o outro irmão fala, claro, fica bem, toma aqui. Um pega a orelha do outro e eles vão discutir sobre isso. E eles têm uma discussão que é realmente muito válida. Tipo, esse é um estabelecimento comercial. Eles estão lá para fazer dinheiro. O outro fala, sim, mas esse é um lugar de acolhimento. Eles precisam se sentir como os brancos. Eles precisam ter poder de compra aqui dentro. A gente não pode ser tão ferrenho em relação a isso, porque senão não vai ser um lugar feliz para eles. E daí o outro responde, tá, mas a única coisa que eles têm é plantation money. As pessoas eram pagas na plantação de algodão com o dinheiro da própria plantação, que eles tinham que usar para comprar comida, para pagar o aluguel do barracão, fazendo com que o dinheiro nunca saísse da fazenda.
renda, fazendo com que eles não tivessem poder de compra e eles não pudessem investir no negócio criado por pessoas negras também. Só tinham plantation money. Quem chega depois é a Mary, chega toda bela, não querem deixar ela entrar, porque eles estão vivendo Jim Crow, segregação. Se tiver uma mulher branca, eles podem invadir, quebrar tudo, botar fogo em tudo, matar todo mundo, porque uma mulher branca tava se misturando lá. Só que daí eles reconhecem que é a Mary, colocam ela pra entrar. O Stack, que eu acho que é o dela, é o Stack, ele começa a falar que ela não podia estar aqui, ela tem que voltar pro marido branco dela, e dela fala, eu nunca quis o marido branco, eu queria ficar com você, eu nunca quis ser branca. Essa foi a única opção que eu tive quando você me abandonou. E daí os dois discutem, e daí ele é outro que também se abre pras mulheres e fala, o que você queria que eu fizesse? Que eu dissesse que eu te amo, que eu ainda te amo todos os dias, e que eu sinto sua falta o tempo todo, mas eu tive que te largar porque se você continuasse comigo, você não ia acabar bem, e então eu te abandonei só por causa disso, porque eu queria você sã e salvo. E ele sai bravo, falando as coisas mais bonitinhas do mundo pra ela, que deixa ela tipo, ai, que também te amo. Tá indo tudo muito bem na festa. Até o momento que eles pegam, o Delta Swim chama o Sammy pra cantar. E essa cena é uma das coisas mais maravilhosas que eu já vi na minha vida. Essa cena me inspira a ser uma pessoa melhor. Você tem que saber tanta coisa diferente pra dirigir uma cena nesse nível de competência. Eu fiquei descaralhada da cabeça. Descaralhada. Eu voltava a cena e eu chorei. Chorei bastante. Essa cena, porra! Nossa! Não tem palavras. Por quê? Porque ele começa a cantar. Ele canta uma música falando que ele mentiu pro pai dele, porque o pai dele quer que ele largue das músicas do demônio pra ir pra igreja. E como a verdade dói, eu menti pra você. A letra é bem boa. E a gente escuta a narração do Delta Swim falando. Ele fala assim, o blues não foi forçado na nossa cabeça como a religião. O blues veio com a gente de casa. E da mesma maneira que a música gospel é sagrada para os cristãos, o blues é sagrado pra gente. Ele é sagrado e mágico. E daí ele começa a cantar. E a gente descobre que ele é esse ser humano místico que consegue cantar uma música tão verdadeira que ele consegue quebrar barreiras de gerações, trazer os mortos à vida. E ele tá cantando, primeiro que a iluminação daquele barracão é maravilhoso, né, da Duke Jones. Aquele amarelo, aquela, que coisa linda. Ele começa a cantar e daí aparece uma pessoa do passado no meio da tela. E várias pessoas do passado começam a aparecer junto, porque todos eles estão unidos pelo blues, porque gerações diferentes estão unidas pelo poder da música, sobretudo do blues. E daí começa um tambor no fundo da música e começa uma dança típica africana. E daí aparece o cara com uma guitarra elétrica e ele é dos anos 80. E daí começa a aparecer um DJ falando, todo mundo, Sammy! E ele começa a remixar a música. E todas essas coisas são intercaladas num remix foda! Puta que pariu! Gente do céu! Se esse filme não ganhar um Oscar, eu vou botar fogo na academia de cinema. Eu vou até lá só pra botar fogo neles. Porque essa cena é a evolução do cinema. Gente, que cena perfeita. Perfeita, perfeita, perfeita. E todos eles começam a sentir o poder da música e todo mundo começa a dançar junto. E o passado e o presente estão dançando todo mundo junto num mesmo lugar, porque a música tá unindo eles. E daí a moça que é descendente chinesa, ela passa e ela começa a dançar, e daí um antepassado chinês começa a dançar também junto, porque a música é universal. Ah! Sensacional. E daí o teto começa a pegar fogo, assim, ó. E daí vira uma grande roda de dança, com fogo em volta, e todo mundo celebrando e vivendo juntos. Só que acontece uma coisa. Quem vê todo esse fenômeno sagrado é o Remick. E o Remick percebe que uma voz tão pura que consegue atrair os antepassados, vai atrair os antepassados dele. E ele quer aquela voz pra ele. Sammy, que tava de olho numa mulher mais velha, casada, que não tava dando moral pra ele, mas quando ela viu ele cantar, ela deu moral pra ele. O que ele faz? Ele usa de boca. Ele vai usar tudo que ele aprendeu com o primo dele. E é outro momento muito legal. Porque culturalmente, as partes íntimas femininas têm a ideia de sujo, sabe? A mulher adulta casada fala, não, deixa eu me limpar antes. Eu acabei de andar esse caminho todo. Ele fala, não se preocupa com isso não. Eu não tenho essas frescuras. Mais um ponto pro feminismo. Ele fala, não, eu só quero você. Fica de boa. E ele vai lá e usa de boca com ela. E ela gosta bastante porque todo mundo escuta o grito. Remick chega no bar e pede pra entrar. E duas coisas da mitologia vampiresca que eles vão usar muito é alho, você ter que ser convidado pra entrar, e o poder do sol, que queima eles loucamente. Eles chegam e o Remick volta ao sotaque original dele, que é irlandês. Se vocês não sabem, os irlandeses também foram convidados pelos Estados Unidos a virem trabalhar nas plantações e nas outras coisas, também pela mão de obra barata, e eles também não eram considerados brancos. Eles eram inferiores aos brancos. Você tem uma ideia como é difícil ser considerado branco no sul dos Estados Unidos, né? E ele deixou o sotaque dele
aparecer para que as pessoas da Duke Joint sentissem empatia por ele. Porque ele ainda fala, não, a gente não pode ser uma família só hoje, porque todos eles não são brancos. Todas as pessoas que estão no Duke Joint não são brancas, segundo o sul dos Estados Unidos da década de 30. Então a gente tem os irlandeses, a gente tem os chineses e a gente tem os mestiços. E os negros. Só que eles acham muito suspeito, cara. Eles ficam tipo, Fala, a gente é músico também. E daí ele pega um banjo e os três começam a cantar uma música que ela é uma música criada por pessoas negras, mas é uma versão embranquiçada da música. Eles cantam num caipira americano, assim, e é bem mais lentinha, bem mais paradinha, ela não tem tanta alma. E eles fazem isso perfeitamente coreografados, porque esse filme insere uma ideia de que todos os que são vampirizados pelo Remick fazem parte de uma única mentalidade. Então ele consegue se apropriar do conhecimento, das experiências de vida, dos sentimentos de todos que eles vampirizam. Eles meio que viram um só dentro desse... Como que é um coletivo de vampiros? Desse grupo de vampiros. Eles acham aquilo estranho, essas três pessoas brancas querendo entrar pra cantar junto com eles numa Duke Joint. E eles também sabem que se eles deixarem entrar e alguém chegar, eles podem ser mortos por causa disso. Então eles não deixam eles entrarem. E a Mary, que é super ligeira também, ela fala, não, cara, vocês estão ferrados. A gente precisa do dinheiro deles. Eu vou lá roubar eles. Porque ela é ligeira. Ela manja dos Paranauê. E ela começa a falar, do que você tá falando? Até parece que você não me conhece. Até parece que você não me ensinou a brigar. E eu sei de onde é que veio o seu dinheiro. Vocês roubaram a máfia irlandesa e roubaram a máfia italiana. E vocês falaram que foi a outra máfia que roubou um outro. E deixou os dois brigando e levaram o dinheiro e foi embora. O nível de detalhe é tão grande que um deles usa um chapéu de abarreta, que é o chapéu que os gangsters italianos usavam. E o outro usa uma boinazinha, que é o que os mafiosos irlandeses usavam. Porque cada um foi pra um lado e depois eles arranjaram briga. E o nível de easter egg desse filme é tão absurdo que se você procurar as fotos da trilha sonora oficial no Spotify, tem notícias de jornal. A primeira notícia é do dia que o Al Capone foi preso, porque pelo que parece eles usaram disso para criar toda essa treta e fugir com dinheiro. E também tem uma notícia de um navio que chegou vazio nos Estados Unidos, que é o navio onde o Remick foi transformado. O Bram Stoker, que fez o Drácula, ele também é irlandês. E o Bram Stoker fala que o Drácula veio para os Estados Unidos de navio, porque ele tem que carregar a parte da terra dele e o caixão e tal. Então, pode existir, talvez, uma possibilidade de ele ter sido vampirizado pelo Drácula. De acordo com a capa da trilha sonora oficial que está no Spotify. E depois que ela fala, você é mais falcatrua que eu, que você está se fazendo? Ele faz o quê? Ele trata ela como igual e fala assim, você é uma adulta capaz de assaltos e golpes. Toma aqui essa arma, vai, eu confio em você. Todas as mulheres são tratadas como iguais nesse filme. Ela chega lá e eles estão cantando uma música tipicamente irlandesa, e ela chega toda se fazendo, achando que vai conseguir enganar eles, e ele paga ela com moeda de ouro. Só que quando ela tá indo embora, ele ataca ela, vampirizada. Ela chega no bar, ela consegue convencer o segurança a convidar ela pra entrar. Ela entra com foguíssimo, entrega as moedas de ouro, pega ela pela mão e leva ele pro quartinho pros dois cometerem o tango do demônio vampirístico. Não precisa ser vampirístico, é realmente o tango do demônio, porque eles são vampiros. Então isso é um tango do demônio. E ela vai usar o tango para transformar ele num vampiro. Então é o mais demoníaco de todos os tangos. E o segurança vai no mato mijar, não volta mais, né? Vampirizou. E todo mundo fica perguntando, cadê ele? O que aconteceu? Nesse meio tempo, um dos frequentadores do bar começa a roubar as pessoas e tenta ir embora. Obviamente, Smoke vê, fica bravo, todo mundo espanca ele e eles jogam ele pra fora. Eles perguntam, onde está o segurança? Segurança não está em lugar nenhum porque ele foi mijar e nunca mais voltou. Eles vão chamar o gêmeo, que é o da Mary, e o Sammy entra e os dois estão se comendo, literalmente. E ele fala, eu não vou entrar lá sozinho não, vem comigo, Smoke. Eles dois vão lá e daí ele tá ensanguentado porque ele foi mordido pela Mary. E ele chega com a arma, ele já atira na Mary, a Mary obviamente não morre, e ela olha pra todo mundo e fala, nós vamos matar todos vocês. E sai correndo pela porta. A Grace, que é a bruxona, ela manja dos paranoia. Ela falou, isso não tá certo. A gente atirou nela 5 vezes e ela saiu correndo. Isso não é certo. Enquanto um irmão tá chorando pelo outro, ela olha pra ele e fala, meu bem, a gente precisa colocar o corpo do seu irmãozinho pra fora. E ele fala, o corpo do meu irmão não sai daqui. Então ela fala, então, a gente viu você atirar na Mary 7 vezes e ela saiu correndo. Você acha que isso é normal dele? Mas o corpo dele não sai. Então, ela tranca a porta, deixa o Stack lá dentro vampirizado. Quem tenta entrar? Segurança. Segurança tenta entrar e ninguém deixa ele entrar porque Grace é fabulosa e fala, por que você quer autorização pra entrar? Você sempre entrou, por que você não vai entrar agora? E ele tenta se explicar, mas você vê que a personalidade dele já mudou. E ele fala, tá, então pelo menos me paga. O Smoke vai pagar ele
ele puxa o Smoke pela mão, ele quase é levado junto, todo mundo atira, ele consegue voltar pra dentro, todo mundo fica com o cu na mão e pensa, eita, o que a gente vai fazer agora? Nessa hora o Stark acorda, arrebenta a porta, sai correndo pra fora e a Grace explica, o seu irmão não é mais seu irmão tá morto. Quem tá ali é um morto-vivo, um amaldiçoado, que nunca vai poder se encontrar com os ancestrais, que vai ficar pra sempre preso nesse plano físico. A coisa mais misericordiosa que a gente pode fazer com ele é matar ele. Como que matar ele? Estaca no coração, água com alho, luz do sol. Então o plano deles é esperar até amanhecer. Eles só precisam sobreviver até o amanhecer. E enquanto eles estão comendo alho pra ver se tem mais algum vampiro sobrando, eles começam a dançar e cantar uma roda pra fora. E é maravilhoso! Eles dançam uma música irlandesa e eles começam a river dance, sabe? Que é aquela dança com os... Gente, é tão bonita aquela cena. Eu preciso reassistir esse filme, mais uma vez. Porque esse filme, nossa senhora, eu preciso absorver mais conteúdo dele. Pra apavorar a cabeça dos que estão lá dentro, né? Aquele casal de descendência chinesa, o marido foi buscar o carro pra eles ir embora e ele também nunca mais voltou. Ele chega pedindo pra entrar, super de boa, falando pra ela, tipo, vem pra cá, aqui é muito mais legal. E o Remick vem e dá o discurso foda. Ele fala assim, não sei por que vocês não querem se vampirizar. Esse mundo que vocês vivem já deixou vocês como mortos. Você não pode construir nada, vocês não podem congregar entre vocês mesmos. E se todo mundo for vampirizado, todo mundo fica amigo, todo mundo fica unido pra sempre. E como ele agora sabe tudo sobre o marido da Annie, eu acho que é Annie o nome dela. Tá. O marido dela, ele começa a falar em chinês com a esposa desse homem, dizendo que eles vão atacar a filha deles. E ela fica enlouquecida, né? Ela fala, meu Deus, não. E daí ele olha pro Sammy, o Remick fala, olha, eu não tô aqui por vocês, eu tô aqui por causa dele. Eu quero que a voz dele faça parte de nós. Porque ele tem o dom de trazer os ancestrais pra terra e eu vou poder ver os meus, já que eu não posso ascender pro céu ou pro inferno. Então me entrega ele que a gente deixa vocês saírem, o que é mentira. Mas o Sammy tá tipo, beleza, bora. Ele já tá indo em direção à morte. Daí o primo dele fala, não, fica aí, tá louco? De jeito nenhum. E daí ele fala outro negócio foda, ele fala assim, ó, não importa o quanto de dinheiro vocês acham que vocês têm, os brancos não vão deixar vocês crescerem de jeito nenhum, porque o casal que eu vampirizei aqui, eles são da KKK. E como eu leio dos pensamentos dele, eu descobri que eles nunca venderam esse barracão pra vocês. Quem disse que vendeu é o grão-mestre da KKK. O que eles querem fazer é juntar um monte de pessoas negras num lugar só pra matar de uma vez só. Então, se vocês não vierem com a gente pelo vampirismo, vocês vão ser mortos pela KKK. Vocês já estão mortos desde o começo desse dia. Esse filme é incrivelmente realista e verdadeiro de como não existe chance da meritocracia funcionar para algumas pessoas. Eu vou recapitular com vocês. Existia uma legislação chamada Jim Crow que proibia os negros de basicamente terem direitos humanos. O único emprego que eles conseguiam era no lugar onde eles eram escravizados e eles eram pagos com dinheiro que só podia ser usado dentro da fazenda. Se por acaso você decidisse fazer alguma outra coisa, você podia ser preso por literalmente qualquer motivo e ser vendido ou alugado para outras pessoas para trabalhar como escravo de novo. Os irmãos, eles quebraram todas as regras. Eles tentaram pular fases que eles não iam conseguir esse dinheiro de maneira legal. Eles foram da maneira ilegal. Beleza, eles tinham o dinheiro. Quem vendeu para eles faz parte de um grupo de ódio que ia assassinar eles do mesmo jeito. E daí, a outra opção que eles têm é um vampiro que literalmente quer roubar a única coisa que eles têm, que é quem eles são, a identidade deles como pessoas negras, os talentos que eles trouxeram de casa. Nesse ano, nesse contexto, eles não tinham como juntar dinheiro, eles não tinham como ter negócios, eles não tinham como ter liberdade. E daí vem um vampiro que quer roubar todos os talentos de todo mundo. Ele rouba os talentos da cultura chinesa. Ele quer roubar a voz única do Sammy. Ele quer usar os talentos de todo mundo para usar como benefício próprio. Isso é a definição de apropriação cultural. Apropriação cultural não é uma mulher branca ir na África e contratar uma profissional para fazer tranças nela. A apropriação cultural é você se aproveitar de tudo de bom que outras etnias têm para que você lucre, para você se aproveitar disso. Fora os vampiros, todo o resto desse filme realmente aconteceu. Quando os negros não podiam mais ser escravizados pela lei, eles inventaram uma lei que tirava os direitos humanos deles. Quando os direitos humanos foram colocados para eles, eles inventaram maneiras culturais de dos escravos serem vistos como preguiçosos, como vulgares, como burros, como sem talento, e eles pegavam tudo de bom que eles tinham da cultura deles e colocavam um homem branco na frente no lugar. Foda! Porra!
Quando você vê todo mundo que tava na Juke Joint sair pra ir pra suas casas e todo mundo ser vampirizado imediatamente, é pra gente saber que esse filme nunca foi otimista. Eles nunca iam sair vivos. Porque esse era o contexto que eles viviam. Se não fosse pelos vampiros, seria pela KKK. Se não fosse pela KKK, ia ser pela polícia. Se não fosse pela polícia, ia ser de exaustão de tanto trabalhar. Não tem saída pra eles nesse filme. E nesse período histórico. Tudo isso com uma iluminação foda. Todas as músicas são sensacionais. Eu tô ouvindo essa trilha sonora desde quando eu assisti esse filme. Esse filme, ele é uma junção de tantas coisas interessantes juntas. E você vê o diretor falando que usou a cadência das músicas do Metallica pra fazer a estrutura do filme. Que o Remick, ele foi baseado no vilão do Gato de Botas 2, que ele tem aquele vermelho no olhar. Então, ele se baseou nele. Ele pegou vários filmes, ele foi pegando coisas que funcionassem pra ele, pra fazer uma narrativa que vai te ensinar como foi difícil chegar até agora, enquanto escravos, enquanto descendentes de chineses, enquanto irlandeses dentro dos Estados Unidos racista. Pra mim, é isso. Isso é a chave, sabe? É uma história bem contada que vai te ensinar tantos níveis diferentes de conhecimento e você nem vai sentir porque ela é bem feita. Gente, esse diretor, ele ganhou meu coração de um nível. Nossa senhora, tinha que ter uma categoria no Oscar. Prêmio Pecadores Sinners de qualidade histórica. De tão foda. E daí eles decidem cantar uma música que é muito da Grace. Grace é a descendente chinesa. N é a bruxona. Corrigindo já. Que começa a deixar ela muito brava. E ela faz o quê? Vem me pegar, seus filhos da puta. O que faz o quê? Serem convidados. E daí começa uma grande morte vampiresca. Um atira no outro, um bate no outro. Um tenta matar o outro. E muita gente morre, muita gente é vampirizada. E os dois irmãos começam a brigar entre si. E o Stack não consegue morder o Smoke porque ele tá usando um amuleto. Legal, né? E o Sammy sai correndo pra sobreviver. O Remick vai atrás dele. E daí nós temos a segunda parte da fodeza desse filme. O Sammy começa a rezar o Pai Nosso. E daí, na segunda frase do Pai Nosso, o Remick começa a orar junto com ele. E todos os vampiros começam a orar junto com eles também. E, gente, eu não estou falando mal de você cristão, ou da sua igreja cristã, ou de Cristo, porque vocês sabem, eu sou cristã também. O que eu estou falando aqui pra vocês é como, historicamente, a religião cristã foi usada como um mecanismo de colonização e de erradicação cultural, porque todo o resto era visto como pecado. O Remick olha pro Sam e fala, há muito tempo atrás, os homens que roubaram a minha terra usaram essa reza como desculpa pra dizer que eles estavam mais certos que eu. Antes da Inglaterra sair por aí colonizando tudo que ela vê na frente, ela fez um workshop perto, ela fez um workshop na Irlanda e na Escócia. E como eles fizeram isso? Colonização cultural através da Igreja Católica. Da verdade, trazer a verdade pra eles. Então, quando, no começo do filme, pastor pai dele fala pra ele, para de tocar essa música do demônio e começa a ouvir a verdade, porque o Delta Swing fala pra eles, olha, o Soul veio com a gente de casa, não é que nem a religião que foi imposta pra gente. O Remick fala, eles oravam essas palavras quando eles tomaram a nossa terra. Então, pra fechar todo esse rolê, todo mundo que tá lá, todos, inclusive o Remick, são todos vítimas do colonialismo cultural da Inglaterra. Todos estão lá brigando entre si, porque eles são vítimas. E quando ele chega no começo do filme, que é o final, com a guitarra na mão, e o pai dele fala, larga dessa música e vem pra verdade, ele tá falando, larga daquilo que você achava que significava a sua identidade e venha para o lado colonizado da força. Venha pra onde eles ensinaram pra gente que é a verdade. Cristianismo foi obrigado para muitas nações. Obrigado. Coagido. Não estou dizendo que o cristianismo é errado, eu estou dizendo que ele historicamente foi usado para oprimir. O Smoke consegue salvar o Sammy, colocando uma estaca no coração do Remick. E daí o dia começa a amanhecer e esse filme que não cansa de me apaixonar por ele. O Remick, antes de morrer, ele olha pro sol e sorri, porque ele pela primeira vez pode ver o sol de novo. Smoke fala pro Sammy voltar pra casa e ele vai ficar pra resolver umas coisas. Ele decide acabar com a vida dele, acabando com a vida de toda a Ku Klux Klan. Ele é também um soldado de guerra, da Primeira Guerra Mundial, e ele tem uma metralhadora, ou equivalente de uma metralhadora. Então, quando chega aquele monte de velho racista, ele mata todo mundo. Sem dó nem piedade, com uma regata branca, fortão, belo. Nossa, que homem bonito matando racistas. Só sobrando o grande mestre, o Grandmaster, que fala, eu tenho dinheiro, eu tenho tudo. Por que você não me deixa viver? E daí ele olha pro lado e ele vê a esposa dele com o filhinho dele falando, larga desse cigarro, não quero essa fumaça perto do nosso bebê. Vem cá encontrar a gente. E daí ele decide terminar de matar o cara e encontrar a esposa e o filho no pós-vida, se encontrar com os ancestrais. E a gente vê essa cena. Corta pro Sammy chegando na igreja, com resquício de guitarra, assim. E daí, dentro do contexto desse
filme, tá bem claro, nos comentários se vocês me encherem o saco, eu vou ficar bravo. Ele fala assim: filho, você precisa largar essa guitarra e falar em voz alta. Minha voz, minha música e minha alma pertencem ao Senhor. Dentro do contexto desse filme do período histórico e do colonialismo cristão, dentro do contexto desse filme, ele declarar tudo isso é ele entregando todos os talentos dele para o colonialismo, para aqueles que escravizaram ele. Ele decide não fazer isso, foge com o pedacinho de guitarra dele na mão, corta para 60 anos no futuro, onde ele tá faceiro tocando blues num bar. Quem chega? Stack e a Mary. Smoke não conseguiu matar o Stack porque é irmão dele, mas falou: eu vou te manter vivo, mas você tem que me prometer que você vai deixar o Sammy viver uma vida feliz e completa. E ele cumpre essa promessa, e ele tá lá pra poder perguntar se o Sammy não quer viver pra sempre. E ele fala: não, tô de boa de viver pra sempre nesse mundo. Eu já vivi demais nesse mundo. Chega! Tá ótimo! O Stack fala assim: cara, não se fazem músicas como antigamente, e as gravações que nós temos naquele período são muito mal feitas. Será que você podia tocar uma música pra mim? Daí ele tira a guitarra que ele mandou fazer uma igual, e ele começa a tocar. O Stack abraça ele e fala: obrigado, irmão. Obrigada. Quando os dois estão indo embora, ele fala assim: pelo menos uma vez na semana eu acordo traumatizado lembrando daquele dia. Mas aquele foi o melhor dia da minha vida. Pra você não foi também? E daí ele fala: sim, foi o último dia que eu vi meu irmão. Foi a última vez que eu vi o sol. E por algumas horas nós fomos realmente livres. E um pouco antes, quando o Smoke tá pra matar todos os KKK, a gente vê um flashback de como foi aquele dia. De todo mundo unido, chegando em caminhão. De todo mundo cozinhando e rindo juntos. De todo mundo dançando. Naquele momento, naquelas horas, eles tinham poder de compra, eles tinham comunidade, eles não eram reprimidos, eles eram livres. E dentro daquele contexto histórico, aquela é toda a liberdade que eles conseguiriam ter. Puta que pariu. É isso, gente. Quanto tempo deu esse vídeo? Não sei. Espero que você tenha ficado até o final, porque esse filme vale a pena. Cada segundo. E tem um monte de coisa que eu não falei. Tem um monte de detalhe. Se você quiser pesquisar, se você quiser ficar em hiperfoco com Pecadores, você vai achar mais coisa ainda. Porque é foda! E é isso, gente. Vão assistir Pecadores por causa de mim? Vão reassistir Pecadores por causa de todos esses detalhes que eu falei pra vocês? O que vocês conheciam? O que vocês não conheciam e ficaram sabendo com esse vídeo? Me conta nos comentários. E se você gostou desse vídeo, curta esse vídeo. Se você gostou bastante desse vídeo, se inscreva no meu canal. Se você tem alguém que possa gostar desse vídeo, me mostra pra ele. Dê uma olhada na minha descrição. Tem grupo no Telegram, que são um povo do bem, galera, ótimo. Tem um formulário pra você me indicar filmes pra eu fazer no futuro. E se você quiser ser membro do canal, você pode ser membro do canal. E a gente se vê na próxima semana ou a qualquer momento. Eu acho que agora talvez eu tenha passado os limites. Eu acho que agora Assustador, talvez eu tenha passado os é limites. essa lente preta, olha. E o fato de estar tudo tá vermelho. Tá tudo manchado. O celular tá manchado. Tá tudo manchado. O dente manchado. Sangue.